Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Glória a Deus, né? Bom nós estarmos aqui juntos para louvarmos o nome do nosso Deus. Vamos abrir a Bíblia, irmãos? Primeira Coríntios, capítulo de número 12. Capítulo 12, a partir do versículo 1. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Todos acharam? Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eram gentis, levados aos ídolos mudos conforme eram guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e ao outro o dom de discernir os espíritos, e ao outro a variedade de línguas, e ao outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Glória a Deus. Senhor, nós te louvamos. Obrigado, Senhor, por esta grandiosa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui reunidos, juntos, para louvarmos a Ti. Peço, Senhor, que o Senhor abra, Senhor, a nossa mente, nosso coração, também a mim, Senhor, dando-me capacidade, Senhor, instrução pelo Teu Espírito, para a transmissão da Sua palavra. Que essa palavra desça aos nossos corações e nos alimente, nos edifique, fale conosco, Senhor. E que cada um de nós possamos aqui, Senhor, entender aquilo pelo qual nós estamos aqui, pelo qual nós somos chamados, para vivermos para a Sua honra e para a Sua glória, em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, o texto que nós lemos, Primeira carta de Paulo aos Coríntios, é um texto bastante importante, para nós. Fala-nos acerca dos dons, acerca do ministério, É muito importante para nós, para a vida da igreja, para quando nós nos reunimos, A palavra do Senhor é importantíssima. Nós precisamos de compreensão, entendimento, para que possamos viver e fazer tudo para a honra e para a glória de Deus. Especificamente no capítulo 12, irmãos,
a epígrafe, o tema do texto, acerca dos dons espirituais. Eu gostaria de iniciar essa meditação, essa reflexão, perguntando: todos possuem um ministério? Todos receberam um ministério? Talvez você está ouvindo essa pergunta, e você fazendo a si mesmo, disse: não, eu não tenho ministério, eu sou um membro do corpo de Cristo. E é isso que nós falaremos nessa noite, que cada um de nós possuímos um ministério. Esses dons, esses ministérios, as operações foram dadas pelo Senhor à igreja. Por quê e para quê? Qual o propósito dos dons? Primeiro, manifestar a graça de Deus, tornar a graça e o poder, o amor do Espírito manifesta no meio da igreja. Então, quando há manifestação dos dons, quando há a manifestação pública dos dons, há a graça de Deus sendo derramada no meio do seu povo, no meio da sua igreja. Para isso e por isso que Deus deu esses dons para a igreja. Digamos que nós estamos aqui hoje e todos são conhecedores da palavra do Senhor, do Evangelho, professam Jesus como seu Senhor, mas há dentro em nosso meio alguém que não conhece o Senhor, que não conhece a graça, que não conhece o amor e não compreendeu o amor de Deus. Mas a Bíblia nos diz que quando esse alguém entra no meio do povo que está reunido, louvando, cultuando ao Senhor, e na manifestação dos dons, na manifestação e nas operações dos dons, a graça de Deus se torna conhecida. Essa pessoa, esse irmão, essa irmã é alcançada para a honra e para a glória do Senhor. Segundo o propósito dos dons, é ajudar a confirmar e tornar eficaz a mensagem do Evangelho aos perdidos. Nós lemos em toda a palavra de Deus, principalmente, irmãos, no livro de Atos dos Apóstolos, a seguinte explicação, ou a seguinte passagem: e tal pessoa, tal apóstolo, passou por tal cidade anunciando o Evangelho do Reino de Deus. O Evangelho seguido por sinais. Esses sinais, eles atraíam as pessoas e demonstravam o quê? E tornava eficaz a mensagem do Evangelho da salvação. Por isso nós precisamos desses dons, nós precisamos desses dons ativos no seio, no meio da igreja do Senhor Jesus. Nós precisamos. Há muitos propósitos. Terceiro propósito que eu poderia citar aqui é a edificação da igreja e dos irmãos. Perceba, quando nós estamos reunidos, irmãos, quando há manifestação de um desses dons, nós somos edificados. Quando alguém toma alguém em profecia, entrega uma mensagem para a igreja em geral é edificada. Todos nós que aqui estamos somos edificados. E o que é ser edificado na ação dos dons? É quando eu e você estamos talvez cansados pelas muitas lutas, adversidades, pelos problemas, mas nós estamos num ambiente de glória, nós estamos num ambiente de manifestação do Espírito Santo, e aquela graça toma os nossos corações, irmãos, toma a nossa vida, toma o nosso ser, todo o nosso sentimento. A gente olha, a gente para e pensa e fala assim: é difícil, mas quão bom é servir ao Senhor e estar na sua casa e também na sua presença. O caminho pode ser doloroso, mas quando nós vemos a ação do Espírito, nós vemos o poder de Deus manifesto no meio da sua igreja. Aleluias. Nos testemunhos, nós ouvimos aqui a irmã Ana falando acerca do nosso amado Cícero Lima. Isso edifica-nos.
Isso levanta a nossa fé. Isso nos faz assim caminharmos. Se estávamos em passos mais vagarosos, faz com que a gente aumente o ritmo. Faz com que eu e você novamente busquemos ao Senhor da igreja, ao cabeça da igreja. E o quarto propósito dos dons é porque são armas espirituais. Nós estamos numa guerra, irmãos, não contra os nossos irmãos, não contra nós mesmos. A palavra de Deus nos diz que nós lutamos e guerreamos guerras espirituais nos lugares celestiais. Tanto é que a Bíblia nos diz que nós precisamos tomar a armadura de Deus. Tomarmos a armadura de Deus. Reforçando ainda mais essa ideia que nós estamos em uma guerra, irmãos, que a Bíblia, a nossa palavra, aquela que nos direciona, ela é chamada de espada. Só manuseia uma espada quem está em guerra. E nós vivemos uma guerra, irmãos, contra a carne, contra o mundo, contra o nosso inimigo, contra os ensinos do mundo, contra os valores do mundo, na criação dos filhos, irmãos. Nós estamos constantemente em guerra. Por quê? Porque o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na qual hoje nós pertencemos ao Reino de Deus, está contrário e vai contrário a todas as coisas e a todos os ensinos desse mundo. São valores do reino. Então nós estamos em guerra. São armas espirituais. Estamos falando acerca dos dons. Quando Felipe chega em Samaria, irmãos, quero que você apenas ouça, para que você entenda aquilo que nós estamos meditando. Atos capítulo 8, versículo 5 ao 7, ouça apenas. Olha o que a Bíblia nos diz: e descendo Felipe à cidade de Samaria, lhes pregava Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Felipe estava dizendo. Por quê, irmãos? Porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Porque os espíritos imundos saíam, clamando em alta voz, e aqueles que estavam paralíticos e coxos, eles eram curados. Então veja que o Senhor deu os dons para a igreja, para esse propósito, para este fim. Viam, ouviam os sinais que se faziam. Nós precisamos, irmãos, a palavra de Deus nos orienta, no capítulo 12 mesmo, versículo 31, quero que você apenas ouça: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho excelente. Ou seja, a palavra de Deus nos chama, nos convoca, chama a igreja a ter essa sede, esse anseio, esse desejo pelos dons espirituais. Para quê, irmãos? Para esses propósitos na qual já citei aqui, para a edificação de todos nós, para que a palavra de Deus seja pregada de forma eficaz, e também porque são armas espirituais, e nós precisamos porque estamos em guerra. Então Paulo fala acerca dos dons, do versículo 4 ao versículo 6, ele fala acerca da diversidade de dons. Ele fala acerca da diversidade de ministérios. E ele também fala no versículo 7, no versículo 6, acerca da diversidade de operações. Mas interessante, irmãos, que Paulo aqui nos traz, é que o Espírito é o mesmo.
O mesmo Espírito que usa o irmão em profecia é o mesmo Espírito que concede a outro irmão o discernimento para interpretar aquelas línguas espirituais que estão sendo faladas. O mesmo Espírito que concede esse dom também concede o dom de discernimento, porque nem todos os dons, ou melhor, nem todas as operações são de Deus. Então o Senhor, pelo Espírito, também concede à igreja o dom de discernimento. Mas interessante é que Ele dá tudo para todos, para um propósito, como Ele deseja, como Ele quer, opera tudo em todos. É o mesmo Deus, é o mesmo Espírito. Glória a Deus. Os dons não são para exibição. Os dons não são para mostrar eu sou melhor do que o outro que não tem o dom, que não exerce tal dom. Não! Paulo até diz aos romanos, se não me falha a memória, dizendo que ele ansiava, desejava em estar com a igreja em Roma, para que ele pudesse exercer o dom dele em favor daqueles irmãos. O dom é para isso. O dom é para que eu exerça em favor do meu irmão do meu próximo, em favor de você que aqui está. Ou porventura, alguém que profetiza a si mesmo. Não, profetiza para a igreja, entrega uma palavra para o irmão. E assim nós fazemos, e a igreja do Senhor vai crescendo, vai sendo edificada, vai sendo fortalecida, vai se preparando como uma noiva ataviada para encontrar-se com o noivo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando falamos de dons, falamos de manifestações sobrenaturais. Quando falamos de ministérios, isso nos mostra que há variadas e diferentes formas de servir. É interessante nós pensarmos nisso, irmãos. Como é bom servir ao Senhor na igreja. E cada trabalho terá a sua recompensa. Talvez alguém olhe e pense, mas o irmão que ministra, o irmão que profetiza, o irmão que louva, o irmão que tem um dom de curar, vai receber maior galardão do que eu, que estou buscando e trazendo as pastas dos grupos que estão louvando. Não, irmão, você está servindo. Isso é ministério. Você está servindo, e ministério é isso, é servir. Quando falamos acerca de operações, o termo indica que os dons espirituais são operações diretas do poder de Deus. São operações de Deus. Glória a Deus. Então, quando falamos acerca da manifestação dos dons, é a demonstração da soberania de Cristo. É o que nós lemos do versículo 1 ao versículo 3. Ninguém que diz que o Senhor Jesus é Senhor não fala isso, a não ser pelo Espírito. O Espírito vai nos conduzir acerca dos dons, vai nos orientar acerca dos dons, cada um da sua maneira, irmãos, cada um da sua forma, mas com o propósito mútuo de todos serem edificados e Cristo ser engrandecido no meio da igreja. Porque nós somos o corpo e Cristo Jesus é o cabeça da igreja. Então Ele fez e deu e distribuiu os dons para a edificação do corpo de Cristo, porque Ele ama a igreja, e Ele dá esses dons, essas manifestações do Espírito, é dado a cada um, versículo 7, para aquilo que for útil, para aquilo que for útil. Então o Senhor entende e conhece a necessidade da sua igreja. Ele conhece, irmãos. Por isso a palavra de Deus nos diz: não desprezes o dom que há em ti, o qual foi lhe dado sob a imposição dos presbíteros.
Então exerça, irmãos, com alegria o dom, o chamado, o ministério que o Senhor lhe confiou. O primeiro dom que Paulo cita aqui, irmãos, lembrando sempre da primeira pergunta que eu fiz, todos possuem um ministério? Sim, antecipadamente eu digo que todos possuem ministério. O primeiro dom que Paulo fala no versículo 8 é a palavra da sabedoria, e trata-se de uma mensagem dita, falada de maneira sobrenatural pelo Espírito Santo, que é revelada trazendo luz e conhecimento acerca da palavra de Deus. Uma palavra que foi pronunciada, que trouxe entendimento, que trouxe luz, é a palavra da sabedoria. Glória a Deus. O Montadal, quando vem aqui, ministra palavra e explica o texto. E nós podemos dizer que isso é palavra de sabedoria. Talvez mesmo sem saber, sem fazendo normalmente, espontaneamente, mas estamos edificando a igreja, e o Senhor está sendo louvado por isso, irmãos. Por isso, quando lhe chamar, eu vou ler um texto, vou ler um versículo, mas venha e faça isso com alegria, irmãos. Faça isso com alegria. Meus irmãos, eu me lembro quando eu estava no grupo de jovens, há muito tempo atrás, antes mesmo de eu casar, mas eu tinha uma vergonha tremenda, irmãos. Eu me lembro que quando muito pequena, no grupo das crianças também, eu arriscava cantar com a minha irmã. Acho que toda vez que eu vinha cantar, eu cantava o hino do Homenzinho Torto, né? Toda vez eu cantava o mesmo hino. E aí teve um dia que eu vim cantar aqui, aí a igreja ainda tinha, os irmãos lembram, né? Tinha aquele pilar aqui na frente, né? E eu vim aqui, eu apertei o botão assim, caiu o cabo do microfone. Que vergonha, irmãos. Depois daquilo eu fiquei muito tempo sem falar com vergonha. Quem chegava aqui tinha uma vergonha. E quando eu me sentei no grupo de jovens, aí tinha o culto dos jovens, aí chamava os jovens, eu saía para fora porque não queria falar. Tinha uma vergonha, irmãos. Hoje você já te fala aí sem parar. Passa o horário. Mas quem opera isso, irmãos, é o Senhor. É o Senhor. Por isso, irmãos, não negue uma oportunidade que você tenha de falar acerca da palavra de Deus. O Senhor está trabalhando. Sabe o que Paulo escreve aos Efésios? Que agora, através da sua multiforme sabedoria, que é a igreja, sabe o que é a mão que Deus trabalha na face da terra? É a igreja. Sabe como que Deus alcança o seu vizinho? Sabe como que Deus alcança a pessoa do seu trabalho, alguém que está ao seu lado, quando está passando por qualquer momento, ou mesmo que não esteja passando? Através de você. Porque a Bíblia nos diz que nós somos cartas vivas. É através da igreja que o Evangelho está sendo pregado. É através da igreja que o poder, o amor de Deus, a graça está sendo pregada e conhecida. Então nós precisamos desempenhar esse papel. O segundo dom que Paulo fala aqui é o dom da palavra do conhecimento. Uma palavra inspirada pelo Espírito, que é revelada, trazendo conhecimento individual acerca de uma pessoa. Meus irmãos, que dom que é esse? O Cícero Lima não está aqui, mas teve um dia, irmãos, que eu e a Aline fomos, Aline especificamente, pedir oração para ele. E após a oração, Deus deu a ele uma palavra, ele disse, né? Ele estava passando por uma situação. Ele orou, especificamente depois da oração, ele disse: ó, na sua casa tem um negócio assim, assim, assim que você ganhou. Deu detalhes, irmãos, profundos. Aí chegamos em casa, a gente foi procurar e tinha exatamente como foi dito. E o que é isso, irmãos? É um dom dado por Deus, palavra de conhecimento.
Deus faz isso, Ele é muito agraciado, Ele nem está aqui hoje, mas Ele é muito agraciado pelo dom que Deus lhe deu. Mas é a igreja que é edificada. Deus é engrandecido pela vida dele. Imagina uma pessoa, o texto nos fala isso, irmãos. Mais para frente, o texto nos fala isso, que quando estiverem profetizando, no capítulo 14, se não me falha a memória, capítulo 14, versículo 24, preste atenção, olha o que o texto nos diz: mas se todos profetizarem, e entrar alguém no meio de vós, que não conhece a palavra, e portanto, este alguém, recebendo essa palavra, os segredos do seu coração ficarão conhecidos, e assim, ele se lançando sobre o seu rosto, ele adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre nós. Então perceba, irmãos, que na ação do Espírito, Deus é louvado, a salvação, a quebrantamento, a edificação, a consolação. Por isso nós precisamos, irmãos. Seguindo, Paulo no versículo 9 fala acerca da fé, que a outro pelo mesmo Espírito deu o dom da fé. Quando se fala de fé aqui, irmãos, não é a fé da salvação. Todos nós temos a fé para a salvação, a fé que opera a salvação. Todos nós temos, porque a Bíblia nos diz que pela fé nós somos salvos. A fé que aqui está sendo dita é outra fé, é um nível a mais. Sabe quando Jesus disse: se vocês tiverem fé, vocês dirão a este monte, saia daqui e vai para lá, e o monte vai daqui para lá. Jesus não estava falando acerca de salvação ali, ele estava falando dessa fé na operação de muitas coisas, de curas, de sinais, de maravilhas. Então você percebe que algumas pessoas têm essa fé, irmãos. Tem pessoas que você vai pedir oração, ela, em nome de Jesus Cristo. Não é que ela não tem fé, irmãos. O Senhor chamou, e ela não é menor ou pior que alguém. Mas tem aqueles que dizem, em nome de Jesus. Já vai com uma fé tão grande, irmãos. Essa fé que Paulo está falando aqui, de operar coisas maiores, de olhar para certas situações e entender que pela fé, irmãos, tais situações se resolvem. Paulo continua dizendo acerca dos dons de curar. Isso é interessante. No seminário que nós fizemos na sede, eu aprendi isso. Quando se falava acerca do dom de curar, Paulo escreve no plural, porque são dons de curar. São pessoas e situações que pessoas recebem o dom de curas específicas. Sabe, pessoas que oram especificamente para alguns tipos de enfermidade, e essas enfermidades são curadas. Por isso que Paulo fala que os dons de curar está no plural. Indica para diversos tipos de dons de vários tipos de doenças. Paulo continua dizendo no versículo 10 acerca do dom de operação de maravilhas. Lembramos de Elias quando orou, uma oração tão curta e rápida, mas o texto nos diz que durante 3 anos e meio a terra não viu sequer uma gota de água. Operação de maravilhas. E eu poderia falar aqui várias e várias situações que nós temos relatos bíblicos para isso. Paulo no versículo 10 agora fala acerca também
do dom que é dado pelo Espírito, que é o dom de profecia. Muito conhecido, muito visto na igreja. Trata-se de um dom que capacita o crente, o cristão, a entregar de Deus uma mensagem para a igreja ou para uma pessoa individualmente. Esse dom não é o mesmo que profeta. O profeta do Velho Testamento, um chamado diferente. Mas percebam, irmãos, que como é bom, eu até li aqui agora o capítulo 14, falando acerca do dom de profecia. Como é bom nós recebermos uma palavra profética, irmãos. Como é bom. É claro que a gente não vai ser guiado apenas por essas palavras, pelas profecias. Mas como é bom pensar num momento, a gente passa por um lugar, e às vezes não só aqui, irmãos, andando na rua, dentro de uma loja, no estabelecimento, a pessoa vem, olha para você e diz assim, diz o Senhor. Você se derrete, você chora, porque somente um Deus, irmãos, soberano, dá a capacidade ao homem para discernir e entender esses mistérios, e poder desvendar o momento que você está passando. É só Deus que faz isso, porque Ele ama a igreja, porque Ele ama você e eu. Da mesma forma, no versículo 10, Paulo diz que pelo Espírito é dado o dom de discernimento, de discernir os Espíritos, porque nem todos os Espíritos provêm de Deus. A Bíblia nos diz que nos últimos tempos, muitos espíritos, muitos ensinos de demônios. Paulo escreve a Timóteo dizendo, ensino de demônios. E esse dom, irmãos, é um dos principais e mais importantes, trazendo discernimento, trazendo luz. Paulo segue dizendo que também pelo Espírito é dado o dom de variedade de línguas. E por último, o dom de interpretação de línguas. A variedade é aquele que fala em línguas. Nós vemos passagens, irmãos, Atos capítulo 2, quando foi dado pelo Senhor à igreja, através desses dons, a capacidade para alguns homens falarem, mesmo sem conhecer a língua de cada uma daquelas pessoas que estavam ali reunidas. Muitas nações, e pelo Espírito o Senhor concedeu que eles falassem na língua de cada um deles. Então isso é maravilhoso, irmãos. Não há barreiras para que o Evangelho não alcance, não possa transpor. Então nós precisamos buscar esses dons, como Paulo escreveu: procurai com zelo, ansiai com zelo por esses dons, não para que eu e você sejamos vistos, mas para que você e eu sejamos úteis, para que eu e você sejamos participantes daquilo que o Senhor está fazendo e realizando no meio da sua igreja. Nós falamos acerca de todos esses dons, e como eu disse e encerrei no versículo 31, Paulo falou acerca para nós procurarmos, buscarmos, com oração, com jejum, com súplica, irmãos. Talvez não por um dom, mas talvez pela ativação, porque você talvez já tenha esse dom. Tanto é que a palavra de Deus também nos diz: despertes o dom que há em ti. Nós precisamos, irmãos. Quão maravilhoso é, irmãos. Quão maravilhoso é isso. Para encerrarmos, por isso que eu disse que alguém pensando disse: mas eu não tenho nenhum desses dons.
eu não tenho nenhum desses ministérios, eu não tenho nenhuma dessas operações. Você tem sim. Todos nós temos um ministério. Todos nós temos um ministério. Paulo, no capítulo 5, apenas ouça, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Olha o que está escrito: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados. E Ele colocou em nós, em você, na igreja, a palavra da reconciliação. De sorte que nós somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Então eu vos rogo, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Pois aquele que não conheceu o pecado, Ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Por isso que eu disse que nós temos um ministério. Cada um de nós é o ministério da reconciliação. Deus te confiou esse ministério, e Deus lhe deu a palavra da reconciliação. Que ministério que é esse, irmãos? Que ministério que é esse? É de olhar para o seu irmão e dizer: você precisa reconciliar com o Senhor, porque somente no Senhor há salvação, fora dele não há salvação. É olhar e dizer para o mundo caído, e dizer que Jesus entregou-se no madeiro, numa cruz, para que nós pudéssemos agora novamente ser ligados a Deus e desfrutarmos dessa comunhão com Ele. Então Ele confiou, irmãos, olha que palavra, Ele confiou em nós a palavra da reconciliação, que eu e você possamos andar por esse caminho, né? Enquanto vivemos para a glória de Deus. Se morremos também para estarmos com o Senhor e assim também glorificarmos a Ele. Amém? Que Deus nos abençoe. Terminei essa oportunidade, já retorno aqui o microfone em direção ao nosso pastor. Glória a Deus.